No capítulo desta quarta-feira, 31 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Amadeu está conversando com Mateu, lembrando que a Rosana inventou toda aquela mentira na fazenda. Ele pergunta para Mateu se ele já se esqueceu de tudo isso. Mateu fala que ele não esqueceu. Amadeu pergunta para Mateu se ele vai deixar a Rosana estragar a vida dele com a Juliana agora, e manda ele pensar muito bem nisso. Mateu fala que já pensou muito nisso, mas ele não pode fazer nada se quando ele chega perto da Juliana, ela não quer nem escutar ele. Amadeu é realista ao falar para Mateu que a Juliana não quer escutar ele porque ela acha que ele ainda gosta da Rosana e da fortuna de Gumercindo. Mateu se chateia pelo que Amadeu falou, deixando claro para Amadeu que ele não pensa em dinheiro, senão ele ainda estava casado com a Rosana. Amadeu resolve falar umas verdades na cara do Mateu, dizendo que ele é um trouxa por não estar mais com a Rosana. Ele pede desculpas por estar sendo sincero. Mateu fala na cara de Amadeu que ele só está falando isso porque ele só pensa em dinheiro. Amadeu não esconde que gosta de dinheiro, dando a desculpa de que é o dinheiro que move o mundo. Eu no teu lugar voltava para a Rosana e deixava a Juliana voltar correndo para os braços do Maliano dela. Mateu manda Amadeu não falar bobagem porque ele ama a Juliana dele. Amadeu está mal intencionado para poder ajudar a Hortência a conseguir Juanito de volta, lembrando Mateu que Juliana recebeu Marco Antônio no quarto deles e depois expulsou ele da cama deles, mandando ele pensar nisso e não bancar o trouxa outra vez. Mateu lembra Amadeu que não aconteceu nada entre Juliana e Marco Antônio. Amadeu coloca dúvidas em Mateu, dizendo que foi eles que falaram isso. Ele fala para Mateu que ele beijou a Rosana quando foi ver o filho dele. E se a Juliana também beijou Marco Antônio quando ele foi ver a filha? Mateu percebe que Amadeu está colocando ele contra a Juliana. Amadeu se finge de amigo, falando que ele não está envenenando ele, e sim tentando fazer ele abrir os olhos. Ele dá a facada final em Mateu, falando que a Juliana pode estar traindo ele com Marco Antônio, porque então ela estaria querendo se livrar dele. Mateu parece que caiu na armadilha de Amadeu, porque ele fica pensando no que ele disse. Dolores conta para Juliana que a Hortência foi ver os armazéns junto com Antônio, e fala que pelo menos o traste do Hernandes deixou alguma coisa para ela. Juliana fica feliz por Hortência estar disposta a assumir os negócios dela. Dolores torce que, com a ajuda de Antônio, dê tudo certo na vida de Hortência. Juliana, com uma voz triste e cabeça baixa, fala que vai dar sim tudo certo para Hortência. Dolores nota Juliana para baixo e pergunta o que ela tem, por que ela está tão triste. Juliana finge que não está acontecendo nada. Dolores deixa claro para Juliana que ela não precisa esconder nada dela porque ela já está sabendo de tudo. A tua filha te contou tudo, né? Dolores diz que sim. E na opinião dela, Juliana está fazendo uma tempestade num copo d'água. Juliana fala que não é verdade, ela somente está desencantada da vida. Dolores fala para Juliana que ela está muito magoada com o Mateu. Ela explica para Juliana que isso acontece com todo casal e é necessário perdoar quando se tem amor verdadeiro. Juliana deixa claro que ela não acredita mais que Mateu ame ela. Ele não é mais o mesmo, o homem que ela conheceu. Dolores manda Juliana se olhar e vê que ela também não é mais a mesma mulher depois de todo o sofrimento que ela passou na vida dela. Juliana concorda com Dolores. Marco Antônio aparece na pensão na hora que Juliana está conversando com Dolores. Depois que Juliana sai de perto de Dolores, ela fala que parece que Marco Antônio adivinhou que Juliana e Mateu estão brigados. Marco Antônio dá bom dia para Juliana e pergunta se Mateu está em casa. Juliana fala que não. Ele pergunta para Juliana se eles podem conversar. Juliana diz que sim, eles podem conversar. Enquanto isso, Amadeu continua colocando minhocas na cabeça de Mateu, perguntando se ele vai continuar bancando o trouxa. Mateu responde que não. Ele vai procurar Juliana para eles resolverem essa história. Amadeu manda ele ir então. Depois que Mateu sai de perto de Amadeu, ele fala que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Marco Antônio manda Juliana ir junto com o Mateu procurar o advogado, que eles foram, para ele anular a certidão de nascimento de Juanito no nome de Hortência e Hernandes,
para que o menino possa ser registrado novamente, só que no nome deles dois. Juliana confessa para Marco Antônio que ela estava muito preocupada em relação a isso. Marco Antônio diz que se ela não correr para fazer isso, o Juanito continuará sendo filho de Hortência e Hernandes. Juliana agradece a Marco Antônio e fala que vai fazer isso que ele falou. Marco Antônio deixa claro que ele se esqueceu de um pequeno detalhe, mas agora ele vai corrigir isso. Juliana fica curiosa para saber qual foi o esquecimento de Marco Antônio. Ele devolveu para Juliana a guarda da filha deles, mas ele esqueceu que era o pai dela. Juliana, como não é ambiciosa, não compreende ainda o que Marco Antônio está falando. Ele deixa claro que ele quer ajudar ela a criar a filha deles. Juliana pensa que Marco Antônio quer levar a filha de vez em quando de lá. Marco Antônio dá dinheiro para Juliana, dizendo que todo mês ele vai trazer ou mandar esse valor para ela, deixando claro que o dinheiro é para a filha deles. Juliana diz que não precisa ele fazer isso. Precisava sim. Eu sou o pai dela, não sou? Juliana aceita o dinheiro de Marco Antônio e fala que ele vai ver a filha dele hoje. Marco Antônio diz que não quer, porque ele não quer ter problemas com o Mateu. Juliana conta para Marco Antônio que ela não tem mais marido. Marco Antônio se enche de esperanças depois do que Juliana fala. Ela pede para ele acompanhar ela para poder ver a filha dele. Dolores fica preocupadíssima ao ver Juliana levando Marco Antônio até o quarto dela, para ele ver a filha. Risco do Mateu pegar eles. Josué percebe que Marco Antônio não está com pressa nenhuma de sair daquela pensão. Dolores fica aflita, se perguntando o que está acontecendo lá em cima. Marco Antônio pergunta para Juliana se ela está vivendo bem naquela pensão. Juliana, meio triste, fala que sim. Marco Antônio fica curioso para saber por que foi que a Juliana brigou com o Mateu. Juliana, naquela hora, acha que não deve contar para ele o motivo. Marco Antônio pergunta por que ela não deve contar para ele. Juliana diz que não deve, só isso. Marco Antônio acha que é uma daquelas brigas que passa logo. Juliana, com raiva, fala que não vai passar logo não. Marco Antônio é insistente ao pedir para Juliana contar para ele o motivo da briga com Mateu, já que ela abandonou ele para ficar com o Mateu. Como agora ela não quer mais o Mateu? Juliana fala somente que não quer mais o Mateu e pede para eles falarem sobre outro assunto. Marco Antônio fica desconfiado, mas aceita mudar de assunto. Ele vai embora antes que Mateu apareça novamente. Juliana pede para Marco Antônio não ir embora porque ela precisa falar com ele. Marco Antônio, na mesma hora, é todo ouvidos para Juliana. Juliana diz que não acha justo que ele seja enganado. Marco Antônio pergunta por que ela fala que ele está sendo enganado. Juliana deixa claro que são eles dois que estão sendo enganados. Marco Antônio pergunta do que ela está falando. Juliana diz que é do motivo pelo qual ela terminou com Mateu. Ela não quer ver mais ele na frente dela. Marco Antônio já está ficando agoniado com tanta enrolação e manda ela falar logo o porquê. Juliana conta para Marco Antônio que Mateu e Rosana andaram se beijando na casa dos pais dela. Marco Antônio fica com raiva pelo que escutou e manda Juliana falar mais detalhes de como foi isso. Juliana conta que Mateu foi visitar o filho. Eles acabaram se encontrando e se beijaram. Marco Antônio deixa claro que ele não acredita nisso. Nem eu queria acreditar. Mas depois a Rosana foi atrás dele no escritório onde Mateu trabalha. Marco Antônio pergunta para Juliana como ela ficou sabendo disso. Porque ele me falou do beijo que ele deu na mulher dele. E depois ele confessou que Rosana foi mesmo no escritório dele na rua Líbero Badaron. Marco Antônio fica chateado com tudo isso que Rosana fez. E lembra Juliana que Mateu estava fazendo mau juízo deles dois, que não fizeram nada, porque apenas encontrou eles dois conversando lá dentro do quarto. Ele agradece Juliana por ter contado a verdade para ele. Ela deixa claro que não achava justo ele ser enganado. Marco Antônio, com um olhar sedutor, se aproxima de Juliana, agradecendo pelo que ela fez. Ela percebe que Marco Antônio queria se aproximar dela com outras intenções e pede para ele ir embora com Deus. Marco Antônio fica com uma vontade de dar um beijo em Juliana. Ele fala que ama ela e manda ela ficar com Deus também. Juliana fica olhando para Marco Antônio e ele vai embora respeitando ela, não beijando-a. Quando Marco Antônio vai embora, Juliana pensa que ela não pode fazer nada sem pensar. Marco Antônio fica pensando dentro do coxo o que ele vai fazer da vida dele agora. Mariana elogia a comida de Matilde, mas avisa que ela precisa ter bons modos ao tratar os patrões. Matilde pede para Mariana explicar porque ela não entendeu. Mariana fala para ela não responder com grosseria e tem certeza que ela nunca trabalhou na casa de ninguém, né?
Matilde fala somente não para Mariana, e Mariana chama a atenção dela, dizendo que ela deveria ter dito não senhora para ela, deixando claro para Matilde que ela é a governanta da casa e ela trabalha sobre as ordens dela. Matilde, num instante, se acalma, falando que ela sabe e chamando Mariana de senhora. Mariana fala que é compreensiva e sabe que com o tempo ela vai aprender. Matilde diz: está bem, dona Mariana. Francesco chama a atenção de Marco Antônio por ter chegado atrasado no trabalho. Ele se explica contando que ele foi levar o dinheiro para Juliana na pensão. Francesco nota que Marco Antônio não está bem, e ele conta para o pai que eles vão ter um problema com o seu Gumercindo. Francesco pergunta qual foi a bronca, e Marco Antônio conta que ele vai devolver Rosana para Gumercindo. Francesco fica preocupado com o que o filho está falando, sabendo que Gumercindo é bravo. Marco Antônio conta para o pai que o Mateus esteve na casa do Gumercindo para ver o filho, e ele e a Rosana andaram se beijando, e ela foi atrás dele no escritório da construtora. Francesco fica chocado com tudo que Marco Antônio está falando, e Marco Antônio deixa claro para o pai que Rosana não esqueceu o marido dela italiano. Francesco manda a Marco Antônio devolver Rosana para Gumercindo. Depois ele pergunta como está a pobrezinha da Juliana. Marco Antônio conta que ela também não quer mais o Mateu, depois do que aconteceu. Eles estão brigados. Então quer dizer que ela está sabendo dessa história. Marco Antônio conta que foi a própria Juliana que contou para ele tudo, e que o casamento dela com o Mateu acabou. Francesco sabe que essa notícia alegra o filho dele. Marco Antônio diz que não, mas dá esperanças para ele reconquistar Juliana. Francesco fala que isso pode se ver de longe, confessando que ele está preocupado porque o Gumercindo é sócio dele agora. Eles têm que ter muito cuidado na hora de devolver a Rosana. Eu sei, papai, mas eu não posso continuar vivendo com a filha dele lá em casa. Francesco aconselha Marco Antônio a falar com o Gumercindo antes de mandar Rosana embora. Marco Antônio confessa que isso preocupa muito ele, porque Gumercindo é esquentado. Francesco fica também com o coração na mão de preocupação. Juliana faz a besteira de comentar com Dolores que Marco Antônio deu dinheiro para a filha deles. Dolores elogia a atitude de Marco Antônio. Isso demonstra que ele se preocupa com a filha dele. Juliana fala que sim. Ele até se preocupa com o Juanito também, apesar de tudo que aconteceu. Dolores ainda não acredita que Juliana deixou Marco Antônio para viver com o Mateu. Juliana, toda sem graça, diz que sim. Ela estava cega de amor. Dolores pergunta se ela ainda está. Juliana diz que não sabe. Ela só sabe que Mateu não deveria ter abandonado a Rosana e nem ela o Marco Antônio. O amor deles deveria ter acabado naquele navio. Dolores percebe que ninguém deles está feliz nessa história toda. Ela pergunta para Juliana se ela tem coragem de abandonar o marido dela, se referindo ao Mateu. Juliana lembra a Dolores que o marido dela verdadeiro ela já abandonou faz tempo. Agora ela vai abandonar o Mateu, que não respeitou o amor que ela sentia por ele. Dolores fica preocupada com o que vai ser da vida de Juliana, se ela vai viver sozinha. Juliana lembra a Dolores que ela não está sozinha. Ela tem 2 filhos para criar. Rosana reclama com Maria do Socorro porque ela contou para Gumercindo que Mateu ia visitar o filho dele quando quisesse. Maria do Socorro deixa claro que ela não pode ficar escondendo as coisas de Gumercindo. Ele deixou Mateu vir, mas quando ele não estivesse em casa. Rosana dá um sorriso enorme, sabendo que o Mateu vai ficar frequentando lá para ver o filho. Maria do Socorro percebe a alegria da filha e deixa claro que Gumercindo deixou uma ordem, que seja somente uma vez por mês. Rosana fala que vai respeitar a vontade do pai dela. Maria do Socorro pergunta para a filha onde está o ódio que ela sentia pelo Mateu. Rosana diz que passou, confessando para a mãe que ela ainda ama o Mateu. Maria do Socorro fica chocada com a confissão da filha. Ela tendo um ótimo partido como Marco Antônio do lado. Eu não posso mentir para a senhora, mamãe. Maria do Socorro pergunta para a filha se ela não está vivendo bem com Marco Antônio. Rosana fala para a mãe que ela não é feliz e acha que nunca vai ser feliz na vida dela. Ela está vivendo uma mentira. Maria do Socorro fica preocupada com a filha. Paola está cuidando com carinho da filha dela com Francesco. Ela comenta na mesa que ela pretende levar a filha dela para a fábrica com ela, para ela não ter que ficar correndo de um lado para o outro para dar de mamar para ela. Francesco deixa claro para Paola que ele não quer que ela faça isso. Anacleto concorda com Francesco, querendo saber onde a filha vai deixar a neta deles. Inês pede para a filha esperar porque daqui a pouco a filha dela desmama.
Paola deixa claro que enquanto ela tiver leite, ela quer que a filha dela mame. Francesco concorda com Paola em relação ao mamar da filha, mas não gosta nada dela passar o dia todo na fábrica. Inês diz que vive falando isso para Paola. Paola diz que ela não pode abandonar a fábrica agora, que está tudo dando certo lá. Ela vai arrumar um canto para a filha dela. Inês pergunta para Francesco o que ele acha dessa história. Antes de Francesco responder, Anacleto se mete falando para a esposa que Francesco não vai falar nada, porque ele não manda na mulher dele. Paola fica com a cara no chão após a mancada do pai na frente de Francesco. Inês olha para Paola preocupada. Francesco pergunta para Anacleto se ele estava querendo que ele batesse em Paola, assim como ele fez a vida toda com ela. Anacleto fica calado e olha para Inês. Inês, como sempre, apaziguando as coisas que sempre estão pegando para o marido dela. Ela pede para eles mudarem de assunto. Francesco fala irritado, olhando para Anacleto, que ele vai voltar para o trabalho dele. Trabalho, você sabe o que é isso? Depois que Francesco sai, Paola manda o pai morder a língua antes de falar bobagem. Anacleto acha que não falou nada demais. Paola olha para Inês chateada. E Inês olha para o marido, que teve a cara de pau de falar que não falou nada demais. Francesco olha para a janela, pensando que Paola não estava lá. Mas ela sempre está. Ela dá tchau para ele e ele para ela. Ele só vai para o trabalho contente, mesmo depois de uma briga, se ele vê Paola na janela acenando para ele. Augusto comenta com Marco Antônio que por ele a Angélica estava morando com os pais dela em São Paulo, junto com ele. Assim ele não teria que ficar indo e voltando para a fazenda toda hora. Marco Antônio sabe que agora, como deputado, o tempo de Augusto ficou menor. Augusto diz que é verdade. O político não pode dedicar o seu tempo à família, senão não passa do primeiro mandato. Marco Antônio faz a pergunta crucial para Augusto, se ele não fica preocupado em deixar a esposa dele sozinha naquelas fazendas. Augusto comenta com Marco Antônio que a Angélica gosta de trabalhar com isso. Ela até deseja boa sorte para ele quando ele volta para São Paulo. Marco Antônio elogia a mulher de Augusto, e Augusto deixa claro que ele não pode se queixar da esposa que tem. Marco Antônio comenta com Augusto que Angélica e Rosana são totalmente diferentes. Augusto diz que ele falou bem, elas não se parecem em nada. A Angélica é mansa, tranquila, mas nem um pouco fraca. Marco Antônio pede para Augusto falar um pouco do que ele acha sobre a cunhada dele. Augusto fala que Rosana é esquentada. Ela é mulher pra cama. Marco Antônio pede para Augusto contar para ele a história dela com o Mateu. Augusto fala que vai contar para o amigo. Só que ele pergunta antes o porquê do interesse agora, se ele está vivendo bem com a Rosana. Marco Antônio insiste para que Augusto conte para ele, por favor. Augusto conta tudo para Marco Antônio, que Mateu foi obrigado a se casar com a Rosana depois dela mentir para Gumercindo, que Mateu desonrou ela. O Gumercindo em seguida mandou que o capataz dele fosse atrás de Mateu e que o trouxesse de volta obrigado. Marco Antônio fica chocado com a baixeza da Rosana para se casar com Mateu. Augusto conta que depois do casamento a italianada cobraram o lençol da cama que eles dormiram. A Rosana, quando viu que o lençol estava manchado com o sangue da virgindade dela, ela se apavorou. Porque se havia sangue no lençol, não tinha como a Rosana ter sido desonrada antes pelo Mateu. Marco Antônio fica curioso para saber o que aconteceu depois. Mateu mostra para os italianos que a mancha no lençol prova que ela era pura. Rosana manda Mateu tirar o lençol de lá. Depois Mateu arrasta a Rosana até a casa do pai dela. Mateu estende o lençol da cama na mesa, mostrando para Gumercindo e a família dele que ele não estava mentindo, que não abusou de Rosana. Gumercindo ficou com a cara no chão depois de ter obrigado o italiano a se casar com a Rosana, depois da mentira que ela inventou. Está aí, seu Gumercindo, como eu lhe falei, a sua filha era pura. Rosana fica assustada e calada. Gumercindo pede para a filha se explicar agora. Rosana fica calada, corre para o quarto dela com medo de apanhar do pai. Marco Antônio fica chocado com tudo que acabou de escutar. E Augusto, como adora uma fofoca, fala para Marco Antônio com uma cara cínica que foi isso que aconteceu. Marco Antônio diz que a Rosana deve amar muito o italiano para se sujeitar a uma situação dessas. Augusto pergunta para o amigo se agora eles não estão vivendo bem. Marco Antônio deixa claro que eles não estão vivendo bem. Augusto fica surpreso com o que escuta de Marco Antônio.
e Marco Antônio é direto, ao afirmar para o amigo que ele vai devolver a Rosana para Gumercindo.